Olá, eu sou o professor Benedito Sullivan e essa será a nossa aula de filosofia política. Na aula de hoje falaremos sobre as origens da democracia e as teorias políticas de Platão, Aristóteles, Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Bem, começaremos então falando sobre a política como teoria. Costuma-se dizer que a democracia nasceu na Grécia, mais propriamente em Atenas, pois foram os gregos os primeiros a refletirem criticamente sobre a política, por isso costuma-se afirmar que eles inventaram a política. Claro que outros povos já haviam exercido o poder, mas apenas entre os gregos, que a reflexão sobre a política se desliga dos mitos e a teoria começa a surgir a possibilidade de uma teoria sobre a possibilidade humana de engendrar por si mesma as leis de organização da vida coletiva. E como era então essa democracia grega? Ora, essa democracia grega surgiu com a passagem do mundo rural e aristocrático da Grécia dos tempos de Homero, no século XII ao século VIII a.C., para a formação das primeiras aglomerações urbanas no período arcaico, que é a partir do século VIII. Aí determinou-se mudanças na estrutura social, política e econômica. Com isso, intensificou-se o sistema escravocrata, e os gregos lançaram-se ao mar em busca de terras mais férteis e novos pontos de comércio, fundando então as colônias da Jônia, que é a atual Turquia, e da Magna Grécia, que é no sul da atual Itália. E na polis destacava-se os dois lugares, que era a Acrópole e a Ágora. Essa última caracterizada como a praça onde havia discussões públicas sobre políticas e quais os rumos que a sociedade grega deveria buscar. Bem, e como era então Atenas nesse período clássico? Ora, Atenas teve uma sequência de legisladores como Drácon, Solo e Clístenes, que destacaram o caráter humano das leis e não mais o caráter divino. Percebam que a partir daí começa-se a haver uma cisão entre mitologia e política, da mesma forma entre mitologia e filosofia. Bem, esses governantes promoveram a ideia de cidadania, e foi no governo de Clístenes, já no final do século VI a.C., que o regime ateniense se democratizou. O apogeu da democracia ateniense ocorreu só no século V a.C., quando Péricles era governante. Bom, isso é importante para a gente entender como se formou e se fundamentou a teoria política na Grécia, como se formou a democracia. E a partir daí nós poderemos nos aprofundar um pouco na teoria política de Platão e Aristóteles, esses dois filósofos clássicos gregos que trouxeram uma contribuição muito importante sobre o pensamento do que seria a política. Bem, a teoria política de Platão, ela encontra-se nas duas obras, A República e As Leis. O verdadeiro nome de Platão era Aristóteles. Ele era ateniense, de família aristocrática e fascinado pela política. Ele sofreu pesados reverses ao tentar convencer Dionísio, o velho rei da Sicília, a aplicar suas teorias. Bom, no século V a.C., a época das luzes da Grécia, terminou com a derrota de Atenas na guerra contra Esparta. A condenação e morte de Sócrates e as convulsões sociais que agitaram a cidade, acentuando em Platão o descrédito na democracia. Bem, e como era essa utopia platônica, a República? Bom, no livro 7 de A República, Platão ilustra o seu pensamento com o famoso mito da caverna. Segundo a interpretação epistemológica, aqueles que são prisioneiros na caverna e tomam as sombras como se fossem a realidade, ao serem libertos, elevam-se da opinião à ciência, alcançando o verdadeiro conhecimento. Então eles tornam-se então filósofos e devem retornar ao meio das pessoas comuns para orientá-las no reto caminho do saber. A interpretação política decorre da pergunta: como influenciar aqueles que não veem? Cabe ao sábio ensinar
procedendo à educação política. Platão então imagina uma cidade utópica, a Calípolis, partindo do princípio de que as pessoas são diferentes e por isso ocupam lugares e funções diversas na sociedade. Platão propõe que o Estado e não a família assuma a educação das crianças até os 7 anos, evitando assim a cobiça e os interesses decorrentes dos laços afetivos e das relações humanas inadequadas. O Estado orientaria também as práticas de eugenia, que é o melhoramento genético, para que não se consumasse casamentos entre os desiguais. Passemos agora então para a educação nas 3 classes. Ora, a educação promovida pelo Estado seria feita em etapas de acordo com o tipo de alma de cada um. Platão tem em vista preparar o indivíduo para exercer as 3 funções fundamentais da vida coletiva: as atividades que atendem às necessidades materiais, as de guarda, as de defesa da cidade e as de governantes. Bom, e até os 20 anos de idade, todos deveriam ser educados da mesma maneira. Após a identificação, aqueles que possuíssem a alma de bronze deveriam se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, cabendo-lhes, portanto, cuidar da subsistência da cidade. A virtude por excelência desse grupo é a temperança, pela qual deveriam controlar os desejos de prazer. Quanto à alma de prata, os demais continuariam os estudos por mais 10 anos, até a segunda seleção, quando seriam identificados aqueles que têm alma de prata. A eles seriam destinados a guarda do Estado, a defesa da cidade. A virtude dos guerreiros é a coragem, exercida pelo domínio sobre o caráter irascível de sua alma. E a alma de ouro? Ora, os mais notáveis que sobraram das seleções anteriores por terem alma de ouro seriam instruídos na arte de pensar a dois, arte de dialogar. Estudariam filosofia, fonte de toda a verdade que eleva a alma até o conhecimento mais puro. Aos 50 anos, aqueles que passaram com sucesso pela série de provas seriam admitidos no corpo supremo dos magistrados. Caberia a eles o governo da cidade, por serem os únicos a ter a ciência da política. Como homens mais sábios, seriam alcançados a função de manter a cidade coesa. Também seriam os mais justos, uma vez que justo é aquele que conhece a justiça. Como virtude principal, a justiça constitui a condição de exercício das outras virtudes. Então podemos passar agora para a sofocracia, que é o governo do rei filósofo. Se para Platão a política é a arte de governar e o político é aquele que conhece essa difícil arte, só poderia ser chefe quem conhece a ciência política, é lógico. Por isso a democracia é inadequada, porque a igualdade só é possível na repartição dos bens, mas nunca no igual direito ao poder. Para o Estado ser bem governado, é preciso que os filósofos se tornem reis, ou que os reis se tornem filósofos. Platão propõe um modelo aristocrático de poder, não uma aristocracia da riqueza, mas aquela em que o poder é confiado aos mais sábios. E aí nós entramos nas formas de governo para Platão. Platão observa que a política real de seu tempo alerta para o poder degenerado, classificando-os em 4: a timocracia, em que o culto da virtude é substituído pelo impulso guerreiro; a oligarquia, na qual o exercício do poder é destinado aos mais ricos; a democracia, em que o poder é atribuído aos mais pobres. Nessa forma de governo acaba prevalecendo a demagogia, que é característica do político que manipula e engana. Platão critica a democracia porque o povo é incapaz de adquirir a ciência política. Portanto, a tirania que resulta geralmente dos abusos da democracia, o que exige um guia que assuma todos os poderes. Com o tempo, o tirano abusa desse poder em proveito próprio, gerando a pior forma de governo, exercida pela força de um só e sem ter por objetivo o bem comum. O tirano é a antítese do magistrado filósofo.
Passemos agora para a teoria política de Aristóteles. Aristóteles, que era discípulo de Platão, mas o seu crítico mais ferrenho, recusa o autoritarismo da utopia platônica, por considerá-la impraticável e inumana. Ele recusa também a sofocracia, alegando que a exclusão hierarquizada é muito hierarquizava demais a sociedade. Ele não aceita também, Aristóteles não aceita que a família deva ser dissolvida, nem que a justiça, que é a virtude por excelência do cidadão, possa desvincular-se da amizade, ou seja, da filia. E a amizade e a justiça? Ora, a palavra grega filia, embora se traduza por amizade, assume sentido mais amplo quando se refere à cidade. Significa concordância entre as pessoas com ideias semelhantes e interesses comuns, de onde resulta o companheirismo. Daí a importância da educação na formação ética dos indivíduos, por prepará-los para a vida em comunidade. A amizade não se separa da justiça. Se a cidade é a associação de iguais, a justiça é o que garante o princípio da igualdade. E quem é o cidadão, portanto, para Aristóteles? Ora, a democracia grega excluía da cidadania os estrangeiros, as mulheres e os escravos. Aristóteles também o faz. Embora na Atenas democrática os artesãos estivessem entre os cidadãos, caso fosse ateniense, Aristóteles prefere excluir da cidadania essa classe, bem como comerciantes e trabalhadores braçais em geral. Em primeiro lugar, porque a ocupação não lhe permite tempo de ócio necessário para participar do governo. Em segundo lugar, porque esse tipo de atividade embrutece a alma e torna quem a exerce incapaz de praticar a prática de uma virtude esclarecida. Portanto, para Aristóteles, os homens livres e concidadãos aprisionados em guerras não deveriam ser escravizados, mas sim os bárbaros, que é o nome genérico atribuído aos não-gregos, que, por serem inferiores, possuíam disposição natural para a escravidão, reconhecendo que o tratamento do senhor ao escravo não fosse cruel, devendo mesmo até ser estabelecidos laços afetivos. Bom, então, quais eram as formas de governo segundo Aristóteles? Aqui nós temos um quadro que fala sobre o critério do número de governantes, o critério do bom valor e o critério do valor ruim. Bom, no critério do número de governantes, nós temos um governante. Quando é um bom governo, nós temos uma monarquia. Mas quando é um mau governo, nós temos a tirania. Com poucos governantes, quando é o caso de um bom governo, nós temos uma aristocracia. E quando nós temos um mau governo, nós temos a oligarquia. E quando nós temos muitos governantes, nós vamos ter um bom governo, que é a politeia, ou a república. E um governo ruim é a democracia. Bem, Aristóteles vai preferir, claro, essa última. As vantagens da politeia ou democracia constitucional talvez se devam à constatação de que a tensão entre políticas sempre deriva da luta entre ricos e pobres, e, portanto, se um regime conseguir conciliar esses antagônicos, será mais fácil assegurar a paz social. Ele descobre na classe média, que é constituída pelos indivíduos que não são muito ricos nem muito pobres, as condições de virtude para criar uma política estável, já que diminui a possibilidade de ocorrências de revoltas. Bem, e como era o bom governo? Bom, o bom governante deve ter a virtude da prudência prática, pela qual será capaz de agir visando o bem comum. Tanto Platão como Aristóteles elaboraram uma teoria política de natureza descritiva, porque é uma reflexão que parte da descrição dos fatos, mas também de natureza normativa e prescritiva, porque pretende indicar quais as boas formas de governo. E essas normas estão estritamente ligadas à ideia do bom governante. Tendo entendido isso, nós podemos passar adiante. Agora falaremos um pouco sobre Maquiavel. Bom, antes de falar sobre Maquiavel, falaremos sobre a formação do Estado Nacional. Bom, desde o final do século XIV em Portugal e durante o século XV na França e Espanha e Inglaterra, começaram a surgir o quê? As monarquias nacionais,
com o fortalecimento do rei e, portanto, a centralização do poder. Desse modo, configurou-se o Estado moderno, com prerrogativas de governo central, tais como o monopólio de fazer e aplicar leis, recolher impostos, cunhar moedas, ter um exército e ser o único a deter o monopólio legítimo da força e o aparato administrativo para prestar serviços públicos. Nesse cenário é que surge Maquiavel. Enquanto as demais nações europeias centralizavam o poder, a Alemanha e a Itália permaneceram fragmentadas em inúmeros estados, sujeitos a disputas internas e a hostilidades entre cidades vizinhas. A Itália, especialmente, sofria com a ganância de outros países, como a Espanha e a França, que assolam a península com ocupações intermináveis. Ou seja, nessa Itália dividida foi onde viveu Maquiavel, na República de Florença. Lá, ele observava com apreensão a falta de estabilidade política da Itália, dividida em principados e repúblicas onde cada um dispunha de sua própria milícia, geralmente formados por mercenários. Nem mesmo os estados pontifícios deixavam de ter seus exércitos, pois o próprio Papa tinha um seu exército particular para poder invadir ou se defender das invasões de outros reis. E aqui cabe uma pergunta crucial. Maquiavel era maquiavélico? Bom, escrita em 1513 e dedicada a Lourenço de Médici, O Príncipe provocou inúmeras interpretações e controvérsias. À primeira vista, essa obra parece defender o absolutismo e o mais completo imoralismo. Mas é necessário, diz Maquiavel, é necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a sua necessidade. Bom, da leitura apressada de sua obra decorre o mito do maquiavelismo, que tem atravessado os séculos. Na linguagem comum, chamamos pejorativamente de maquiavélica a pessoa sem escrúpulos, traiçoeira, astuciosa, que para atingir seus fins usa de maneira e de má fé, de mentira e nos engana com tanta sutileza que não percebemos a manipulação. Como expressão dessa conduta, costuma-se vulgarmente atribuir a Maquiavel a famosa máxima, os fins justificam os meios. Pois bem, para nos contrapormos a essa análise pejorativa do maquiavelismo, convém examinar as características de duas obras, O Príncipe e os comentários sobre a primeira década de Tito Livio, em que Maquiavel desenvolve as ideias republicanas. Em O Príncipe é representado a ação do príncipe da Itália dividida. O poder deve ser conquistado e mantido, e para tanto justifica-se o poder absoluto. Posteriormente alcançada a estabilidade, é possível e desejável a instalação do governo republicano. Bom, além disso, as ideias já democráticas aparecem veladamente também no capítulo 9 de O Príncipe, quando Maquiavel discorre sobre a necessidade de o governante ter o apoio do povo, sempre melhor do que o apoio dos grandes, que podem ser traiçoeiros. O que estava sendo timidamente esboçado era a ideia de consenso, que adquiriu importância fundamental nos séculos seguintes. Falaremos agora sobre as principais características que um príncipe maquiavélico precisa ter. Bom, essas duas características são a virtude e a fortuna. Para descrever a ação do príncipe, Maquiavel usa a expressão italiana virtù e fortuna. Ora, virtù significa virtude, no sentido grego de força, valor, qualidade de lutador e guerreiro viril. Príncipes de virtude são governantes especiais, capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história. Não se trata, portanto, do príncipe virtuoso, bom e justo, segundo os preceitos da moral cristã, mas sim daquele que tem a capacidade de perceber o jogo de forças da política, para então agir com energia a fim de conquistar e manter o poder. E a fortuna? Ora, a fortuna significa o acúmulo de bens, riqueza. Sua origem é a deusa romana Fortuna, que representa a abundância, mas também é aquela que move a roda da sorte. Significa também acaso, sorte.
Para agir bem, o príncipe não deve deixar escapar a ocasião oportuna. De nada adiantaria ser virtuoso se o príncipe não soubesse ser precavido ou ousado e aguardar a ocasião propícia, aproveitando o acaso ou a sorte da circunstância como observador atento do curso da história. No entanto, a fortuna de pouco serve sem a virtude, pois pode transformar-se em mero oportunismo. Por isso, Maquiavel distingue entre o príncipe de virtude, que é forçado pela necessidade a usar da violência, visando o bem coletivo, e o tirano, que age por capricho e interesse próprio. Bem, essa teoria de Maquiavel nos traz como principal fundamento a política como categoria autônoma. Pode-se dizer que a política de Maquiavel é realista ao se basear em como o homem age de fato. A observação das ações dos governantes, os seus contemporâneos e dos tempos antigos, sobretudo de Roma, levou à constatação de que eles sempre agiram pelas vias da corrupção e da violência. Então, partindo desse pressuposto de que a natureza humana é capaz do mal e do erro, Maquiavel analisa a ação política sem se preocupar em ocultar o que se faz e não o que se costuma dizer. Bem, Maquiavel então desenvolve uma teoria voltada para a ação eficaz e imediata. Para ele, a ciência política só tem sentido se propiciar o melhor exercício da arte política, ou seja, trata-se do começo da ciência política, da teoria e da técnica da política, entendida como disciplina autônoma, desvinculada da ética pessoal e da religião, além de ser examinada na sua especificidade própria. E quais são então as características dessa ética e dessa política? Ora, para Maquiavel, moral e política distinguem-se. A moral política distingue-se da moral privada, uma vez que a ação política deve ser julgada a partir das circunstâncias vividas e tendo em vista os resultados alcançados na busca do bem comum. Diga-se de passagem, do bem comum. Com isso, Maquiavel distancia-se da política normativa dos gregos e medievais, porque não busca as normas que definem o bom regime, nem explicita quais devem ser as virtudes do bom governante. A nova ética analisa as ações em vistas das consequências, dos resultados da ação política. Portanto, não se trata de amoralismo, mas de uma nova moral centrada nos critérios da avaliação do que é útil à comunidade. Se o que define a moral é o bem da comunidade, constitui dever do príncipe manter-se no poder a qualquer custo. Por isso, às vezes, pode ser legítimo o recurso ao mal. Maquiavel acredita que se o governante aplicar de forma inflexível o código moral que rege sua vida pessoal à vida política, sem dúvida colherá fracassos sucessivos, tornando-se um político incompetente. Essas ponderações nos levam a considerar Maquiavel defendendo o político imoral, os corruptos e os tiranos. Mas, na verdade, Maquiavel sugere a superação dos escrúpulos imobilistas da moral individual, mas não rejeita a moral própria da ação política. Para ele, a moral não deve orientar a ação política, segundo normas gerais e abstratas, mas a partir do exame de uma situação específica e em função do resultado dela, já que toda ação política visa a sobrevivência do grupo e não apenas de indivíduos isolados. Para fazer política é preciso compreender o sistema de forças existentes de fato e calcular a alteração do equilíbrio provocada pela interferência e sua própria ação nesse sistema. Como vimos, o desafio está em compreender bem a relação entre fortuna e virtude. E quanto ao Maquiavel republicano? Ora, no ostracismo político, Maquiavel se ocupa com a elaboração de comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Bom, e só interrompe esse trabalho por alguns meses para escrever O Príncipe. O que seria então esse ostracismo? Bom, é afastar a mente das funções públicas. O termo vem do costume, na Grécia Antiga, de se voltar à exclusão de um cidadão das decisões públicas, escrevendo seu nome em uma casca de ostra untada com cera. Daí vem o nome ostracismo. Então, afastar-se, da vida pública. E
O que seria então essa obra, os comentários sobre a primeira década de Tito Livio? Bom, esses comentários baseiam-se na obra de Tito Livio, que é um historiador que viveu no século I a.C. e escreveu sobre Roma. Sua obra era dividida em décadas, cada uma referente ao conjunto de 10 livros. Apesar do título, Maquiavel analisa de fato mais do que os 10 primeiros livros de Tito Livio. Bom, ao explicar suas ideias democráticas, Maquiavel desmente as interpretações tendenciosas da tradição que reforçaram o mito do maquiavelismo. Nessa obra, Maquiavel analisa os riscos da corrupção que faz prevalecer os interesses particulares sobre os coletivos e reconhece na lei um instrumento eficaz para forçar as pessoas a respeitarem o bem comum. Outra novidade de sua teoria republicana é a elaboração da moderna concepção de ordem. Não a ordem hierárquica que cria a harmonia forçada, mas a que resulta do conflito. Então, a obra de Maquiavel traz uma mudança radical de enfoque, uma vez que as utopias costumam valorizar a paz de uma sociedade sem antagonismo, o que significa não reconhecer a realidade do mundo humano em constante confronto. No entanto, Maquiavel percebe que o conflito é um fenômeno inerente da atividade política e que esta se faz justamente a partir da conciliação de interesses divergentes. A liberdade resulta de forças em luta, num processo que nunca cessa, já que a relação entre as forças antagônicas é sempre de equilíbrio tenso. Nesse sentido, Maquiavel elogia a Roma antiga ao afirmar que as divergências entre aristocratas e o povo não provocaram a decomposição da república, mas a fortaleceram. Maquiavel também reitera que o Estado deve criar mecanismos para que o povo expresse seus desejos, bem como estabelecer forma de controle e de seus excessos. No entanto, o seu pensamento tem um sentido próprio, pois expressa a tendência fundamental de sua época, a saber, defesa do poder absoluto do Estado, capaz de unificar a Itália, e a valorização da política secular, não atrelada à religião. Sobre a soberania e o Estado moderno, podemos falar o seguinte: assim como o moderno conceito de Estado nasceu com Maquiavel, foi o jurista francês Jean Bodin que desenvolveu a ideia de soberania. É a ela que mantém a unidade de todos os membros e partes que formam o corpo do Estado da República. Bom, o poder soberano deve ser exercido durante toda a vida de seu detentor, que estará absolvido do poder das leis. Cabe a ele o poder de dar e anular a lei, mesmo que o soberano ancore suas decisões em razões fortes e boas. Tudo depende exclusivamente de sua vontade, e não do consentimento de qualquer outra pessoa. Esse conceito foi fundamental para justificar o poder das monarquias nacionais. Nesse sentido, podemos passar agora para as teorias contratualistas que irão se posicionar contrariamente à teoria absolutista. Bom, o fortalecimento do Estado moderno levou ao absolutismo real. Desde o século XVI, as monarquias se fortaleceram na Inglaterra, na Espanha e na França. O absolutismo foi sustentado pela teoria do direito divino dos reis, defendida na França pelo bispo e teólogo Jacques Benigni e na Inglaterra por Robert Filmer. No entanto, com a secularização do pensamento político, os filósofos procuravam o fundamento racional do poder soberano para legitimá-lo sem recorrer à intervenção divina ou a qualquer fundamentação religiosa. Daí a temática recorrente do contrato social de Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Bem, os contratualistas partiam da hipótese do estado de natureza, em que o indivíduo viveria como dono exclusivo de si e dos seus poderes. Esses pensadores queriam compreender o que teria justificado abandonar um fictício estado de natureza para constituir o estado político, mediante contrato, bem como discutir que tipo de soberania deveria resultar desse pacto. O termo estado de natureza deve ser entendido no sentido lógico e não cronológico, como princípio do Estado, ou seja, como sua razão de ser. O ponto crucial não é a história, mas
a legitimidade da ordem social e política, a base legal do Estado. Portanto, segundo esse novo critério, a legitimidade do poder não se funda mais no divino, mas na representatividade e no consenso. Essa temática já aparece em Hobbes, embora baseada em outros pressupostos, como resultados e propostas diferentes daquelas discutidas posteriormente por Locke e por Rousseau. Bom, o que era que eles buscavam? Bom, eles buscavam a origem do Estado, mas não se trata de uma origem, de uma abordagem histórica, de modo que seria ingenuidade concluir que a origem do Estado refere-se ao seu começo. O termo deve ser entendido no sentido lógico e não cronológico, como o princípio do Estado, ou seja, como sua razão de existir, sua razão de ser. O ponto crucial não é a história, mas a legitimidade da ordem social e política, a base legal do Estado. Segundo o novo critério, a legitimidade do poder não se funda mais no divino, mas na representatividade, ou seja, no consenso. Quanto a isso, podemos passar agora para a teoria de Thomas Hobbes e o poder absoluto do Estado. Bom, é preciso entender que na época em que Hobbes viveu, o absolutismo real atingira o seu apogeu, mas ao enfrentar inúmeros movimentos de oposição baseados nas ideias liberais, ele encontrava-se em vias de ser ultrapassado. Em um primeiro momento, o absolutismo favorecera a economia mercantilista, que trouxera a vantagem de proteger as indústrias nascentes, mas com o desenvolvimento do capitalismo comercial, o intervencionismo estatal começou a ser repudiado, uma vez que a burguesia ascendente aspirava à economia livre. Por outro lado, o sentimento da independência em relação ao papado e a crítica à teoria do direito divino dos reis revelam a tendência de laicização do pensamento. Daí podemos falar sobre como Hobbes entendia o estado de natureza. Bom, a vida política na Europa foi agitada por movimentos revolucionários, como na França e na Inglaterra. Isso deve ter impressionado Hobbes, daí a ênfase dada à segurança na sua teoria política. Para Hobbes, no estado de natureza, o ser humano tem direito a tudo. O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jus naturalis, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como meios adequados a esse fim. É o que diz Thomas Hobbes. Ora, enquanto perdura esse estado de coisas, não é possível segurança nem paz alguma. A situação dos indivíduos deixados a si próprios é de anarquia, que gera insegurança, angústia e medo. Os interesses egoístas predominam e cada um torna-se um lobo do outro. As disputas provocam a guerra de todos contra todos, com graves prejuízos para a indústria, a agricultura, a navegação, o desenvolvimento das ciências e o conforto dos indivíduos. Bom, e em que condições se dá esse contrato social hobbesiano? Ora, Hobbes pondera que o indivíduo reconhece a necessidade de renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que os outros homens permitem em relação a si mesmo. A renúncia à liberdade só tem sentido com a transferência do poder a determinada pessoa ou pessoas. A transferência mútua de direitos voluntariamente é o que se chama contrato. A nova ordem é portanto celebrada mediante um contrato, um pacto pelo qual todos abdicam de sua vontade em favor de um homem ou de uma assembleia de homens como representantes de suas pessoas. Desse modo, por não ser sociável por natureza, o ser humano o será por artifício. O medo e o desejo de paz levam os indivíduos a fundar um Estado social e a autoridade política abdicando de seus direitos em favor do soberano. Então, o que é a soberania? Ora, qual é a natureza do poder legítimo resultado do consenso? Que tipo de soberania é garantida pelo pacto? Para Hobbes, o poder do soberano deve ser absoluto, isto é, ilimitado.
A transmissão do poder dos indivíduos ao soberano deve ser total. Caso contrário, por pouco que seja conservada a liberdade natural, instaura-se de novo a guerra. Cabe ao soberano julgar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, e ninguém pode discordar dele, pois tudo que o soberano faz é resultado do investimento da autoridade concedida pelo súdito. E se não há limites para a ação do governante, não é sequer possível ao súdito julgar se o soberano é justo ou injusto, tirano ou não, pois é contraditório dizer que o governante abusa do poder. Não há abuso quando o poder é ilimitado. Hobbes não defende o absolutismo real. Na verdade, para ele, o Estado pode ser monárquico quando constituído por apenas um governante, como pode ser formado por alguns ou muitos, por exemplo, uma assembleia. O importante é que, uma vez instituído, o Estado não seja contestado. Ser absoluto significa estar absolvido de qualquer constrangimento. Portanto, o indivíduo abdica da liberdade ao dar plenos poderes ao Estado, a fim de proteger sua própria vida e sua propriedade individual. Nesse sentido, o poder do Estado é exercido pela força, pois só a iminência do castigo pode atemorizar os indivíduos. Investido de poder, o soberano pode prescrever leis, escolher conselheiros, julgar, fazer guerra e fazer a paz, recompensar e punir. Hobbes preconiza ainda a censura, já que o soberano é juiz das opiniões e doutrinas contrárias à paz. Quando Hobbes pergunta se não é muito miserável a condição de súdito diante de tantas restrições, ele conclui que nada se compara à condição dissoluta de indivíduo sem o senhor ou às misérias da guerra civil. Tendo entendido isso, podemos passar agora para a teoria política de John Locke. Bem, diferentemente de Hobbes, porém, Locke não descreve o estado de natureza como um ambiente de guerra e egoísmo. O que então levaria os indivíduos a abandonar essa situação, delegando o poder a outrem? Ora, para Locke, no estado natural, cada um é juiz em causa própria. Portanto, os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes e podem desestabilizar as relações entre os indivíduos. Por isso, visando a segurança e a tranquilidade necessária ao gozo da propriedade, todos consentem em instituir o corpo político. Locke segue a tendência justnaturalista e, nesse sentido, está convencido de que os direitos naturais humanos não desaparecem em consequência desse consentimento, mas subsistem para limitar o poder do Estado. Justifica em última instância o direito à insurreição. O poder é um trust, ou seja, uma confiança, um depósito confiado aos governantes. Trata-se de uma relação de confiança, e se estes não visarem o bem público, é permitido ao governante retirar essa confiança e oferecê-la a outrem, a posição que distingue Locke de Hobbes. E a institucionalização do poder? Bom, Locke estabelece a distinção entre o público e o privado, ambos que devem ser regidos por leis diferentes. Assim, o poder político não deve, em tese, ser determinado pelas condições de nascimento, bem como o Estado não deve intervir, mas garantir a tutela, o livre exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Desse modo, um aspecto progressista do pensamento liberal é a concepção parlamentar do poder político, que se acha nas instituições políticas e não no arbítrio dos indivíduos. Enquanto para Hobbes o pacto concede o poder absoluto e indivisível ao soberano, para Locke o poder legislativo é o poder supremo, ao qual deve se subordinar tanto o executivo quanto o poder federativo, encarregado das relações exteriores. Daí podemos falar sobre o conceito de propriedade. Como representante dos ideais burgueses, Locke enfatiza que os indivíduos abandonam o estado de natureza para preservar a propriedade. Mas o que ele entende por propriedade? Em um sentido muito amplo, é tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus bens. A primeira coisa que a pessoa possui, portanto, é seu corpo. Todo indivíduo é proprietário de si, mesmo e de suas capacidades. O trabalho de seu corpo é propriamente dele. Portanto, o trabalho dá início ao direito de propriedade em sentido estrito, que são os bens e o patrimônio. Isso significa que, na concepção de Locke, todos são proprietários, mesmo que
quem não possui bem e propriedade de sua vida. Mesmo aqueles que não possuem bem são proprietários de sua vida, seu corpo, seu trabalho e, portanto, dos frutos do seu trabalho. A concepção ampla de liberdade leva, entretanto, a certas contradições, pois o direito à ilimitada acumulação de propriedade produz um desequilíbrio na sociedade, criando um estado de desigualdade que Locke acaba por dissimular em um discurso de caráter de universalidade. Quando se refere a todos os cidadãos, considerando-os igualmente proprietários, o discurso contém uma ambiguidade, porque todos possuem bens ou não, são considerados membros da sociedade civil, mas apenas os que têm fortuna podem ter plena cidadania. Ou seja, segundo Locke, os proprietários de bens são os que estariam interessados e capacitados para preservar as riquezas acumuladas. Ressalta-se desse modo o elitismo, que persiste na raiz do liberalismo, já que a igualdade defendida é de natureza abstrata, geral e puramente formal. Não há possibilidade de igualdade real, quando só os mais ricos têm plena cidadania. Tendo entendido isso, podemos passar para a teoria de Rousseau. Bom, Rousseau ele resolveu essa questão da legitimidade do poder fundado no contrato social ao criar a hipótese segundo a qual os indivíduos viviam em estado de natureza sadios, cuidando de sua própria sobrevivência, até o momento em que surgiu a propriedade e uns passaram a trabalhar para outros, gerando então a escravidão e a miséria. Rousseau fala de um estado de natureza feliz, em que vivia o bom selvagem antes de ser introduzida a desigualdade, a diferença entre rico e pobre, poderoso e fraco, senhor e escravo, e a predominância da lei do mais forte. Os indivíduos em que surge da desigualdade é corrompido pela sociedade e esmagado pela violência. Portanto, esse contrato social trata-se de um pacto falso, esse que coloca as pessoas sobre grilhões. Há que se considerar a possibilidade de outro contrato verdadeiro e legítimo, pelo qual o povo esteja reunido sobre uma só vontade. O contrato social, para ser legítimo, deve se originar do consentimento necessariamente unânime. Cada associado se aliena totalmente, ou seja, abdica sem reserva de todos os seus direitos em favor da comunidade. Como todos abdicam igualmente, na verdade cada um nada perde, pois, cito Rousseau, este ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia, e que, portanto, por esse mesmo ato ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Sendo assim, pelo pacto, o indivíduo abdica de sua liberdade, mas como ele próprio é parte integrante e ativa do todo social, ao obedecer à lei, ele obedece a si mesmo e, portanto, é livre. A obediência à lei que se estatuiu a si mesma é liberdade. Isso significa que, para Rousseau, o contrato não faz o povo perder a soberania, pois não é criado um Estado separado dele mesmo. Essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. Cada associado, mesmo quando se aliena totalmente em favor da comunidade, nada perde de fato, porque na qualidade de povo incorporado mantém a soberania, ou seja, soberano é, para Rousseau, o corpo coletivo que expressa por meio da lei a vontade geral. A soberania do povo, manifesta pelo legislativo, é inalienável, isto é, não pode ser representada. Segundo a concepção russoniana de democracia, toda lei não ratificada pelo povo em pessoa é nula. Nesse sentido, podemos falar sobre a vontade geral, que é na qualidade de povo incorporado, o soberano dita a vontade geral, cuja expressão é a lei. O que vem a ser a vontade geral, então? É preciso antes distinguir entre pessoa pública, que é o cidadão ou súdito, e a pessoa privada. Bom, a pessoa privada tem uma vontade individual, que geralmente visa ao interesse egoísta e à gestão dos bens particulares. Se somarmos as decisões baseadas nos benefícios individuais, teremos a vontade de todos, ou seja, a vontade da maioria. No entanto, cada indivíduo particular também pertence ao espaço público, faz parte de um corpo coletivo com interesses comuns, expresso pela vontade geral.
Encontra-se aí o cerne do pensamento de Rousseau, aquilo que o faz reconhecer na pessoa um ser superior, capaz de autonomia e liberdade, entendida esta como a superação de toda arbitrariedade, pois se trata da submissão a uma lei, erguida acima de si, mas por si mesmo. A pessoa é livre na medida em que dá o livre consentimento à lei e consente por considerá-la válida e necessária. Aquele que recusar obedecer à vontade geral, tanto será constrangido por todo um corpo, ou que não significa senão que o forçarão a ser livre, pois é essa condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal. Bom, a concepção política de Rousseau, por sua singularidade, não representa precisamente a tradição liberal. Embora seja um contratualista e se posicione contra o absolutismo, ultrapassa o elitismo de Locke ao propor uma visão mais democrática de poder, o que, sem dúvida, empolgou políticos como Robespierre e os leitores como o jovem Marx. Os aspectos avançados do pensamento de Rousseau estão na denúncia da violência dos que abusam do poder conferido pela propriedade, bem como por desenvolver uma concepção mais democrática de poder, baseado na soberania popular e no conceito-chave de vontade geral. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.